irmãos, no livro de Atos, capítulo 1. Livro de Atos, capítulo 1. Vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor. 1. Atos, capítulo 1, versículo 8. Amém? Amém. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Amém? Amém. Glória a Deus. Aqui Jesus dizendo que os discípulos, os apóstolos, seriam as suas testemunhas. Na Bíblia existe as testemunhas de Jeová, mas é o povo de Israel. Vós sois a minha testemunha, está em Isaías. A sociedade Torre de Vigia, não dá para dizer que eles não são israelitas, então eles não podem ser os verdadeiros testemunhas de Jeová, porque já tem que é Israel, né? Então não tem como eles ser. Mas geralmente quem é exclusivista tem esse defeito. Todas as promessas que Deus fez para Israel, eles tomam para si. Assim, como eles pensam, nós tomamos o lugar do povo de Israel e agora nós somos o povo de Deus ao invés do povo de Israel. Porém, como nós aprendemos ali sobre o calvinismo, né, Romanos 9, na verdade Deus está paralisado o seu tempo de agir em Israel. Ele está agindo hoje na igreja, mas as tratativas de Deus para com Israel irão retornar no tempo da tribulação até o milênio. Mas por enquanto as tratativas de Deus para com Israel estão paralisadas, e Deus está tratando agora com o seu povo de toda a língua, nação e tribo, que é a igreja do Senhor, ao quais são aqueles aos quais o Espírito de Deus chama para fazer parte do corpo de Cristo. Amém? Amém. Então o testemunho de Jeová, que acontece? Como eu disse, né, eles têm dois nomes, né? Testemunho de Jeová e também Sociedade Torre de Vigia. Eles começaram como estudantes da Bíblia lá no fim do século XIX. Quem organizou foi um pregador chamado Charles Taze Russell, em meados de 1870, na cidade de Allegheny, nos Estados Unidos. Ele começou a organizar esse movimento chamado Estudantes da Bíblia quando ele saiu da igreja adventista. Ele era adventista. E quando ele saiu da igreja adventista, ele trouxe para si algumas doutrinas que tem lá até hoje. Por exemplo, o testemunho de Jeová e o adventista, ele não crê que você morre ou se você é salvo, vai para o paraíso, né, para o céu, onde está o Senhor, ou para o Hades, para aguardar o julgamento, no lugar de tormento. Não, eles não creem isso. Eles creem que a pessoa dorme, que a alma e o corpo fica dormindo até o julgamento, e o ímpio vai ser aniquilado e o justo vai ter a recompensa eterna. Não creem na divindade de Cristo e também não crê na pessoa do Espírito Santo, muito mais na divindade do Espírito Santo. Eles creem que o Espírito Santo é uma força ativa, é algo que Deus usa assim, é um poder que Deus tem, né? É tipo o Hadouken, nessas coisas assim, entendeu? É mais ou menos isso, é um poder igual o do Ciclope, que sai raio, essas coisas. Então eles creem mais ou menos assim, não que é uma pessoa, né? Como está lá quando Jesus foi batizado, né? Que apareceu, o filho estava sendo batizado, o pai falou no céu: este é meu filho amado, a quem me comprazo a ele ouvir. E o Espírito Santo apareceu em forma corpórea de uma pomba. Eles não creem, eles creem que o Espírito Santo é um tipo de poder de Deus, mas não uma pessoa. Então já tem esse problema.
Outra coisa também que eles... Esse negócio, eles não creem na divindade de Jesus Cristo, é que os primeiros adventistas não acreditavam. Depois eles refizeram essa doutrina. E isso aí ajudou muito eles até no crescimento, ter algum contato com as igrejas evangélicas, mas eles não acreditavam. E há muitos adventistas, assim, não do movimento principal da igreja da TV Novo Tempo, né, dos colégios adventistas, mas existem adventistas divididos, outras seitas adventistas, que até hoje eles não creem na divindade de Jesus Cristo, porque é o ensino original da igreja e eles continuam com esse ensino, eles não refizeram, mas é um grupo minoritário. E outra coisa também que eles pegaram dos adventistas é mania de marcar o dia que Jesus vai voltar. Eles também pegaram de lá também. O adventista teve essa mania, errou umas 3, 4 vezes, e eles também erraram também umas 3 vezes a volta de Jesus. E também tem essa mania. E como o tripé doutrinário deles é o seguinte: eles negam veementemente a Trindade. Eles dizem que o corpo governante é o escravo fiel e discreto, ou seja, é toda uma enrolação que eles falam, são a classe dos ungidos e tudo, mas a verdade é o seguinte: o corpo governante é quem manda. Um dia um irmão que era de lá estava explicando até na igreja que se chegar alguém do corpo governante, assim, o chefão lá, dos anciãos, e falar: esse aqui é preto, né? Fala assim: não, esse aqui é cinza. Os caras têm que dar um jeito de provar na ciência, na Bíblia, que isso aqui é cinza. Mas é assim, infelizmente é a classe dos ungidos. O ungido falou, quem vai ser contra o ungido? Cuidado, irmãos. Olha, isso que eu falo, a gente se escandaliza, mas no nosso meio existe comportamento de seita. Irmão, tem sim. Pelo amor de Deus, tem bastante. Tem umas coisas que os líderes pedem, as pessoas fazem, que eu fico... Não é possível, a pessoa não lê Bíblia. Ou se lê, ignora, né? Mas é o que? Então, são coisas que acontecem. Então, tem esse problema do corpo governante que manda na igreja. Eles odeiam a palavra igreja. Eles chamam congregação. Eles odeiam Se você ler a Bíblia deles, não existe a palavra igreja. Ou é ajuntamento, ou é a congregação. E o meu primeiro contato religioso que eu tive foi com eles. Eu fiz uns 6, 8 meses de cursinho com eles, né? Só que assim, acho que foi o próprio Deus, tinha 14 anos. Eu não li a Bíblia deles. Eles deram para mim, tem algum lugar na casa da minha mãe, mas eu falei: não vou ler essa Bíblia. Não sei porquê. Não li a Bíblia deles. Aí quando eles pediam para eu ler, era tudo diferente. Aí não deu muito certo, né? E teve outro problema. Eu já sabia que a interpretação de qualquer texto tem que respeitar o seu contexto. E os caras tiram totalmente do contexto. Uma coisa que eles pensavam é o seguinte: olha, o povo de Deus vai ter uma herança na terra, não sei das quantas, e vai ser para sempre. Aí eles se baseavam em Levítico, em Deuteronômio. Eu falei, mas isso aqui é para Israel, não é para vocês. Aí eles se perdiam um pouco, entendeu? Porque aí tá lá: olha, porque para o meu povo é uma herança para sempre. Aí eles pegam para eles, mas claramente está falando sobre o povo de Israel, e essa promessa Deus vai cumprir. Deus não é para que minta, e nem filho para que se arrependa. Então, se ele falou que o povo de Israel vai viver na sua terra para sempre, é verdade. Não é a gente, não é testemunho de Jeová, não é verdade? A igreja tem outras promessas e melhores promessas. Glória a Deus. Mas pra gente a terra aqui, pra mim tanto faz. Eu tô um pouco me lixando aqui. Eu quero a cidade ao qual o Senhor tem feito com as suas próprias mãos. Amém? Eles negam o inferno. Eles não acreditam no inferno. Eles acham muito cruel Deus ter feito o inferno baseado em nada. E o céu é para pouquíssimas pessoas, é para 144 mil pessoas apenas vão para o céu. A Bíblia não ensina isso. Só os brancos. Não, são os mormons. São 144 mil pessoas que vão para o céu. Eles dizem que são a classe dos ungidos, que todas as eras teve essa classe,
Mas também na Bíblia é claro que esses 144 mil são tirados 12 mil de cada tribo. Não tem como você dizer que todas as línguas, nações e tribos, não tem como. Mas eles dizem essas coisas. E eles também têm outras doutrinas polêmicas, estranhas e polêmicas, que aí eles causam alguma confusão até no mundo secular. Eles proíbem transfusão de sangue. Não sei, não pesquisei, mas até há pouco tempo atrás eles tinham um problema com transfusão. Eles também não votam. Isso. Eles odeiam o nacionalismo. Então, e quando eles precisam da polícia? Como é que eles fazem? Eles chamam a polícia não vai? Já que não vota, não tem direito. É mesmo. Sim. Então o que acontece? Então eles não, até pouco tempo atrás eles não faziam transfusão também, transplante de órgãos também. Acho que agora eles mudaram isso. Não comemoram aniversário. E até pouquíssimo tempo atrás eles não participavam das Forças Armadas de jeito nenhum, nem para ser médico, nem para ser enfermeiro, professor, engenheiro, não. Mas é o que é a profissão deles? Qualquer uma, menos assim, ligada à violência. Então, eles dizem assim que eles preferem morrer do que matar. Tem essa coisa também. Eles são pacifistas ao extremo. E eles são contra qualquer coisa assim, patriotismo, nacionalismo. Por mais que a Bíblia nunca criticou ninguém, né, que fosse soldado. Na verdade, Jesus até salvou soldados, né? Cornélio era centurião e Deus fez questão de levar Pedro para pregar para Cornélio se converter, e Pedro não pediu para Cornélio deixar de ser centurião, né? Então assim, não tem problema a pessoa de forma honesta participar de um exército para defender a sua pátria. É uma profissão, ele está sendo pago para defender um país, não tem problema nenhum, mas eles pegaram pesado com isso aqui. Se um testemunho de Jeová inventar de entrar para o exército para lutar, é expulso. Outro problema também, eles têm um incentivo a pessoa não ter filhos. Eles têm esse incentivo. E assim, se alguém está lá dentro e inventou de sair, pode ser pai, mãe, filho, nem olha na cara dele. É herege. Mas não é herege a ponto de não ter comunhão. A pessoa não tem nem comunicação. Realmente assim, eles cortam de forma abrupta mesmo qualquer comunicação com pessoas que saem da religião deles. Pode ser filho, pode ser pai, pode ser o que for. Eles não têm comunicação. Obviamente deve ter um ou outro que é mais rebeldezinho, né? E não segue tão à risca assim, né? Sempre tem as pessoas mais rebeldezinhas, mas se você for levar o que a religião ensina, você tem que realmente cortar a comunicação até com parentes de sangue, que são esses testemunhos de Jeová. Agora, qual que é o lado bom deles? Que eu gosto deles, dessa parte. Os caras são transparentes. Eles não enganam a gente. Ele fala que nós somos da Babilônia, sim, que a gente está errado, que a gente tem que se converter, nós estamos seguindo um Jesus. Jesus não é Deus mesmo, é mentira. Nós estamos sendo idólatras porque nós acreditamos em 3 deuses. Então assim, eles não fingem. Eles realmente são sinceros e eles vão para cima para que você realmente se torne testemunho de Jeová. Bate de porta em porta, usando a Bíblia, para que você se torne testemunho de Jeová. Ele não finge, ele não pede para vir pregar aqui, ele não pede para cantar, não pede para dar palestra, porque infelizmente o adventista, ele é como dizia o pastor Nathanael Rinaldi, ele é igual cobra. A cobra divide a língua, né? Quem já viu língua de cobra? Divide, né? Então assim, o adventista também, ele divide, ele fala pelos 2 cantos da boca. De um canto ele fala bem e no outro ele quer te pegar. Ah, não, mas a gente canta os hinos dele, mas o motivo é simples, é para você ir para lá, não é para ele vir para cá. Você já viu alguém do grupo Prisma que se converteu? É adventista? Não se converteu. Atos dos Reis também não se converteu ninguém. Esses pastores adventistas que pregam nas igrejas e se convertem ao evangelho, eles também não se convertem. Mas tem um monte de gente que sai das igrejas evangélicas e vão para o adventismo por causa desse povo.
É normal, mas esse objetivo é penetrar, fingir que somos iguais. Eles mostram a diferença deles, né? Doutrinária. A gente entra em parafuso, às vezes não consegue combater na Bíblia, porque não tem o conhecimento correto da Bíblia, e vai para lá. E finge. Agora, o TJ, ele é sincero. Ele vai na sua casa, ele não está fingindo que ele é seu irmãozinho em Cristo. Ele quer que você vá para lá mesmo. Ele quer que você faça parte da classe dos ungidos, né? E saia fora da Babilônia. Para eles tudo é Babilônia, a gente é tudo fora da Babilônia. Então essa parte eu gosto deles, porque eles não fingem. Já o adventismo finge. Os caras fingem que nós somos irmãos deles, mas é o seguinte, ninguém prega lá. É mesmo, prega. Eles pregam aqui, mas você não prega lá. Ele chega aqui, bate na porta, eu posso dar uma palestra sobre vida saudável, você comer legumes, comer frutas, não beber café, não comer carne de porco, sei das quantas. Agora, eu não posso ir lá falar que é bom comer carne. Eu não posso. E carne é bom. Você tem caninos. Por que você tem caninos? Você tem canino para amassar alface? Não, né? É para furar carne, né? Não é carne, é para comer carne mesmo. É bom. Só que eu não posso. Então, assim, eu gosto de Jeová por causa disso, que eles são sinceros, cara. Eles não escondem doutrina. Não esconde. Não tá secreto. Se você entrar no site deles, está lá transparente o que os caras creem. A única coisa que eles escondem é que eles erraram 3 vezes que Jesus ia voltar. Eles erraram 3 vezes, eles não gostam de falar isso. Mas vamos lá. Muito cuidado com o testemunho de Jeová, por quê? E também com o adventismo, que eles usam a Bíblia. Eles usam a Bíblia para te convencer que você está errado. Você crê em Jesus, Jesus te salvou, te libertou da cachaça, da prostituição, da mentira, da fofoca, da inveja, né? De tudo que não presta. Aí vem alguém e fala para você, olha, Jesus não é Deus não, porque só tem um Deus. Aí pega lá um versículo lá do Antigo Testamento, diz assim, para que todos saibam que o seu nome é Jeová. Então tá vendo? Não existe outro Deus, é só Jeová. Aí te dá uma confusão na cabeça. E tem gente que sai daqui e vai para lá mesmo. Por causa que, olha, eles têm alguns versículos que, se você não entender de contexto bíblico, você vai achar que é verdade. Tem que ter e eles são treinados para te pegar. Nós não somos treinados para pegar eles, mas eles são treinados para te pegar. De você fazer uma pergunta e ele falar, olha, você está errado nisso. E vai ter um versículo totalmente fora do contexto, mas vai ter. E vai te pegar. Um exemplo muito fácil, você fala, não, mas Jesus é Deus. Aí vai falar, mas você diz que Deus é onisciente. Mas a Bíblia diz em Marcos capítulo 13, que o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos, nem os filhos. E como Jesus pode ser Deus se ele não sabe o dia da volta dele? Ser onisciente. Te pega. E aquele versículo bom lá de João 14, eu estou voltando porque o Pai é maior do que eu. Te pega também. Então, assim, isoladamente, acaba te pegando e você fala, mas a igreja faz José Deus, mas aqui está dizendo que ele não é, só tem um Deus, e ele não sabe tudo, e ele diz que Deus é maior. Aí o que eles falam de Jesus? Que Jesus é um Deus, porém não é Deus. É um Deus. É uma situação meio chata, que assim, nós cremos que Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm o mesmo poder, né? A mesma glória, a mesma luz, porém a gente não confunde nem as substâncias e nem as pessoas, mas eles compartilham da mesma divindade, a divindade de um e a divindade do outro. Mas eles não, eles dizem que Deus Jeová é o Supremo e Jesus é um Deus menor. Então, mas isso aí é complicado. Aí ele vai para onde? Ele vai para 2 Crônicas capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4 diz assim, ao qual o Deus deste século cegou o entendimento deles. Aí você está vendo? A Bíblia diz que Satanás é um Deus também. Então não tem problema Jesus ser Deus, porque a Bíblia diz que até Satanás é um Deus. Confunde. Mas obviamente o que Paulo está falando é o Deus para eles, não é um Deus de verdade, porque só existe na verdade um único Deus,
Um único que é eterno, soberano, que não foi criado, que não vai morrer, que não teve início de dias e não haverá fim dos dias. Só tem Alfa e o Ômega, que é o Senhor e Salvador Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A gente já explicou toda a Trindade e eu expliquei todas essas pegadinhas deles. E aí o que acontece? O cara vai chegar para você e vai tentar te convencer de testemunho de Jeová. Só que tem um problema. A Bíblia põe em dúvida esse negócio que eles têm, que Jesus não é Deus. Porque existem versículos na Bíblia que prova que Jesus é Deus. Aí o que esses bonitos fizeram a própria versão da Bíblia deles, chamada Tradução do Novo Mundo. Porque a Bíblia não dá espaço para dizer que Jesus não é Deus. Existe sim alguma forma de que Jesus é subordinado a Deus. Isso existe realmente, mas nós sabemos que era Jesus em carne. Ele tinha uma atitude realmente que ele se esvaziou e dá a impressão que ele estava subordinado ao Pai. Sim, mas porque ele se esvaziou e assumiu a forma de servo. Ele se tornou servo. Então ele se tornou até mesmo servo da gente, porque o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. E do Pai também, falou, eu estou aqui porque meu Pai me enviou. Mas ele, na sua eternidade, ele não era subordinado ao Pai e nem acima do Pai. Ele era igual ao Pai. Por isso que ele dizia que era o Filho de Deus, e as pessoas queriam apedrejá-lo porque ele dizia que era igual a Deus. Amém? Mas vamos lá, vamos para os versículos que eles usam, que eles fizeram uma perversão. Porque assim, eles usam manuscritos chamado texto crítico. O texto crítico é baseado em duas classes de manuscritos antigos, que um estava no Vaticano e o outro estava no mosteiro de Santa Catarina, lá no Sinai. Então é chamado texto sinaítico e texto vaticanos. E esses dois textos estão praticamente completos da Bíblia e são muito antigos. Mas tem um problema, eles são alexandrinos. E a igreja alexandrina do Egito duvidava da divindade de Jesus. Então muita coisa que tá nas nossas Bíblias, mais ou menos, depende da sua Bíblia. Você tem que usar a Bíblia do Almeida Corrigida Fiel ou Almeida Corrigida, e mesmo assim a corrigida da Sociedade Bíblica do Brasil já tem alguns probleminhas. Tem uns 2 versículos que eles acabaram tirando um pouquinho a divindade de Jesus, mas ainda está forte ainda. Então eles usaram o TC, que já diminui a divindade de Jesus, e eles pioraram o que já era ruim. O que era ruim ficou pior. Eu quero que alguém lê para mim aí, João capítulo 1, versículo 1. João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Era Deus, né? Como que está escrito Deus aí no final? Letra maiúscula ou minúscula? Maiúscula. Eu vou ler aqui nos TJ. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Minúsculo. Gente, nem no original do texto crítico está Deus em minúsculo. E nem tem um Deus, é Deus maiúsculo. Então, tipo assim, até o que estava ruim, eles pioraram. Então, assim, aí fica fácil, né, falar que Jesus não é Deus, porque aonde está provando que Jesus é Deus, eles diminuíram. Quer ver outro também interessante? Tito, capítulo 2, versículo 13. Tito é quase no finalzinho da Bíblia. Tito, capítulo 2, versículo 13. Vamos achar? Tito 2, 13. Isso, 2, 13. Irmãos, esse monte de parte vai pegar vocês, hein? Vocês não mudam de Bíblia, não. Tito 2,13. Acharam? Aguardando
a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Na Bíblia diz assim: ao passo que aguardamos a feliz esperança e a gloriosa manifestação do grande Deus e do nosso Senhor Salvador, e do nosso Salvador Jesus Cristo. Então eles colocam esse Edo, que não está na Bíblia. Aí fica assim, estamos aguardando duas coisas. Estamos aguardando duas coisas: o grande Deus e o Salvador Jesus Cristo. Mas na Bíblia está grande Deus e Salvador. Então o grande Deus está junto com o Salvador. O grande Deus é o nosso Salvador. E não é o grande Deus e o Salvador. O grande Deus é o Salvador. Amém? Então assim, eles usam a Bíblia, porém na versão deles. E tem um problema: como a Bíblia original não bate com a Bíblia deles, é engraçado que bem no comecinho, quando eles não tinham a própria Bíblia deles, os anciãos deles pediam para esses versículos, é mais ou menos 8 versículos do Novo Testamento que prova que Jesus é Deus, eles pegavam caneta e riscavam. Aí tem gente que vende essas Bíblias do Testemunho de Jeová provando o quanto eles desprezavam. Isso aqui não vale, isso aqui não vale. Aí eles riscavam, porque era tão embaraçoso que a Bíblia diz que Jesus é Deus, e eles falavam que não era, que onde estava escrito que Jesus é Deus, eles não tinham como apagar, eles passavam caneta preta em cima. É bem estranho, né? Então assim, eles fizeram essa Bíblia deles para que pudesse assim eles conseguirem ensinar as suas doutrinas sem ter tanto constrangimento. Aí só tem um versículo da Bíblia nossa que está igual a deles, que é 1 João capítulo 5, versículo 19. É o único. O resto, eles acabaram com Jesus, mas esse aqui eles esqueceram. Só esse. O resto, eles fizeram um bom estrago, e é por isso que é fácil não crer em Jesus. E como o povo não lê Bíblia, né, vai nem saber se é verdade ou não. Então teve esse problema. Aí teve um pastor que disse que foi errado o Charles Taze Russell ter feito uma versão da Bíblia, porque ele não sabia grego. Aí o Charles Taze Russell processou esse pastor, e esse pastor foi para o tribunal. Aí o pastor falou: então o senhor fez uma versão da Bíblia, o senhor sabe o grego? Sei. Aí o pastor falou assim: tá bom, então leia aqui. Aí deu um livro em grego, mas da Ilíada, do tempo do grego koiné. E o cara se embananou todo, não sabia nada, e falou: fala a verdade, você sabe ou não sabe? Não sei grego. Então o que ele fez? Simplesmente ele pegou a Bíblia em inglês que tinha, e o que não interessava ele mudou. E mudou as palavras, colocou palavras mais modernas, apenas isso. Mas o cara não sabia nada de grego, nada de hebraico, nada de aramaico, e fez uma Bíblia conforme o bel prazer dele. Toda seita diminui a Bíblia. Toda seita diminui Jesus. Toda seita se acha exclusivista. Isso aí é algo deles. E o Testemunho de Jeová cai nesse problema. Eles diminuem Jesus, diminuem a Bíblia e acham os únicos exclusivos. Aí outro problema que eles têm também: tentaram marcar as datas da volta de Jesus. Nós sabemos que é impossível, né? Aí tentaram marcar 1914. Aí o Charles Taze Russell morreu, se eu não me engano, em 1912. E o pior que aconteceu, sabe o que aconteceu em 1914? Quem sabe? Ninguém sabe, gente. Misericórdia. Jesus não voltou. Não voltou, isso é verdade. Mas assim, aconteceu algo impressionante. Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi em 1914. Jesus não voltou, mas aconteceu a primeira grande guerra ao qual o mundo todo foi envolvido, né? Então, isso aí, né? Mas acabou que depois, em 1918, foi resolvido o problema, a Alemanha perdeu, o Império Russo perdeu, e aí resolveram o problema, certo? Não, o Império Russo saiu da guerra. Mas teve esse problema, eles falaram: não, 1914 Jesus vai voltar, e não voltou. Aí o que fizeram? Não, Jesus não voltou, mas a partir de 1914, Jesus estava separando os bodes das ovelhas.
as nações boas, as nações ruins. Lógico que não aconteceu nada disso. Aí morreu Charles Taze Russell, e aí acho que foi o Rutherford, que era um juiz, que era TJ, ele marcou também a volta de Jesus para 1924. Eles tinham tanta certeza que Jesus ia voltar com seu reino aqui na terra em 1924, que eles compraram uma mansão para Abraão, Isaac e Jacó morar. Deus, não é possível, Senhor. Até hoje está lá a mansão nos Estados Unidos. Eles compraram uma... Eles compraram... Com o dinheiro dos outros é fácil, né? Eu queria saber o próprio dinheiro, agora com o dinheiro de gente comprando. Mas o Senhor não diz que ninguém sabe o dia nem a hora que ele vem? Como é que esses caras ficam pensando, falando besteira? Só que eles se acham portador da palavra de Deus. E outra, se eles diminuem tanto Jesus, porque eles se preocupam tanto com a volta dele. Porque a Bíblia diz que ele vai voltar. Mas eles tentam. É o próprio Satanás também, para falar a verdade, né? Enganando as pessoas. Mas isso é bom pra gente, irmãos. Porque se o cara só usasse a Bíblia, mesmo pervertidamente, a gente fala, não, eles têm umas doutrinas meio diferentezinhas, né? Mas eles são pessoas boas, são de Deus, só tem umas doutrinas meio esquisitas. E eles também erraram 1977. Também falaram que Jesus ia voltar em 77 e em 77 não aconteceu, foi nada, não teve nem guerra, teve nada, assim como 24 não teve nada, em 77 também não teve, foi nada, mas eles marcaram muita gente Testemunho de Jeová nessa época, em 77, porque já tinha televisão, já tinha rádio, né? Os jornais já estavam mais espalhados. E muita gente saiu do Testemunho de Jeová nessa época por causa desse problema que eles erraram em 77. Até onde eu sei, nunca mais eles tentaram adivinhar. Eles pararam, desistiram, né? Viram que não estava dando bom, aí desistiram. Aí o que acontece? Quando a pessoa fica errando tanto assim profecia, o que a Bíblia diz? Quando o profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou, com presunção falou o profeta, não o temerás. Deuteronômio 18:22. Então assim, desculpa, Sociedade Torre de Vigia é presunçosa e não é de Deus, porque Deus não erra. O que Deus fala, Deus cumpre. Amém? Amém, irmãos? Ninguém aqui adivinha que hoje Jesus vai voltar, não, né? Não. Quem gosta de Valnice Milhomes aqui? Quem é? Valnice Milhomes. Não conheço. Tem certeza? Eu nunca ouvi falar. Eu conheço. Ela foi muito famosa nos anos 90. Ela tinha um programa na Bandeirantes, ela era chamada missionária, hoje ela é apóstola, é a apóstola Valnice Milhomes. E ela pregava nas igrejas, era uma missionária batista, aí depois abriu a própria igreja. Ela que trouxe o G12 para o Brasil. Só que em 1995 ela fez uma profecia, baseado na guerra dos 6 dias que teve lá em Israel, e quando falou assim: e eu vos digo que não passará essa geração até que tudo se cumpra. Ela falou, uma geração dura 40 anos. A guerra dos 6 dias foi em 67. Então Jesus irá voltar no máximo em 2007. Jesus não voltou, hein, meus? Se voltou, estamos tudo aqui. E ela está aí ainda? Tá enganando o povo aí até hoje. E ela negava, não, é mentira, eu nunca falei isso, tudo mentira. Rapaz, aí o pessoal da Bandeirantes foi atrás da fita e achou. Tá lá. Ela falou. Não, mas o problema é que na época não tinha internet, foi em 95. Aí ela estava tão confiante que a fita tinha se perdido, que ela falou, eu nunca falei isso aí é mentira, não sei das quantas. Aí o pastor que falou que ela falou, ele foi até engraçado que ele falou assim, que ele ficou com medo, que foi, e agora? Não tinha internet, ninguém gravou. Eu tenho que ir lá na Bandeirantes pedir para eles procurar. Aí os caras procurou, não acharam. Aí falou assim, minha mãe, eu vou procurar de novo. Aí depois foram ver umas fitas bem antigas, aí acharam. Aí fez a cópia e deu pra ele. Porque até hoje ele engana muita gente. E para completar, ela guarda o sábado também. Guarda as festas. Guarda as festas de israelitas. Mas, irmãos, muita gente ouve ela. Então, assim, cuidado. Isso que eu falo.
Depois vocês veem, espírito de seita existe em todo canto, mas ela trouxe o G12, que esse negócio de encontro, pós-encontro, não é verdade? Ela que trouxe o Brasil, era um colombiano, e ela trouxe o colombiano que ensinava isso, esqueci o nome dele, e ela que trouxe ele. Então, além das heresias dela, trouxe mais heresia pra cá, né? Então, assim, mas o povo gosta. E aqui a Bíblia diz, se o profeta errou, não é pra ouvir. É porque eu vou ouvir o G12. Fica difícil, né? Mas amém. Aí o problema, outro probleminha, né, ao qual eles têm, que é um domínio muito forte sobre os membros, é o tal do corpo governante deles, que eles chamam do escravo, discreto e fiel. É composto por 23 anciãos, os quais têm prevalência sobre os demais membros. Mas para você ter uma ideia de como é complicado esse negócio de corpo governante, que é a palavra de Deus na terra, é a luz de Deus na terra, essas coisas todas, é a luz que clareia aos poucos, é isso que eles falam. Em 96 houve uma mudança sobre o serviço militar. O Testemunho de Jeová, de 1870 a 1996, mais de 100 anos, eles não podiam nem pensar em ser militar. Como eu falei, nem para ser engenheiro, médico, enfermeiro, professor, não podia. Aí em 96 eles mudaram. Só que tem uma coisa interessante. Lá dentro do corpo governante deles, eles estavam tendo discussões se era certo ou errado a pessoa fazer parte do corpo, fazer parte do exército, principalmente na Segunda Guerra Mundial, porque o Hitler matou muitos testemunhos de Jeová. Porque o testemunho de Jeová, por não votar, por não fazer parte do exército, por não ser nacionalista, patriota, o Hitler matou eles. Achou que eles eram traidores e matou eles. O Rutherford tentou argumentar com o Hitler, mas não deu certo, e o Hitler mesmo assim prendeu alguns e matou outros porque achava que eles eram traidores do povo alemão, blá 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 blá, essas besteiras todas. Assim, essa parte de não ser nacionalista, eu concordo com eles também. O que é Brasil? Quem sabe o que é Brasil? Eu não sei o que é Brasil. Você está lá em Uruguaiana, uma rua é Brasil, outra rua é Uruguai. Você está em Ponta Porã, uma rua é Paraguai, outra rua é Brasil. Então, assim, eu não tenho muito esse negócio de patriotismo, não. Eu me preocupo com as pessoas que moram no Brasil, né? A nossa língua, nossos familiares, os nossos costumes, o nosso modo de agir. Isso que não, né? Mas uma bandeira, umas divisões aí, um rio tal, o Rio Paraná divide o Brasil do Paraguai. Isso não levo muito a sério. Só que assim, eles são mais radicais, né? Eles nem participam. E na Segunda Guerra, mesmo Hitler matando muita gente, se ganhasse a guerra, ele poderia acabar com o movimento de Jeová, e mesmo assim eles não poderiam lutar na guerra. Nem para ser voluntário, nem para ser enfermeiro, médico, ambulância, essas coisas eles não puderam, então teve complicação. Mas lá dentro o bicho pegava, os caras brigavam, um era a favor, o outro é contra, mas como não era unânime e nem tinha mais de 3 quartos que era a favor, eles não mudaram. Só houve um pouquinho da mudança em 96. Então você vê, né? O testemunho de Jeová, se você falasse com ele antes de 96, fala: esse negócio de exército está errado, não pode ser do exército é para matar, não sei das quantas. Mas os donos deles, os chefes deles, estavam lá brigando se era certo ou errado. Só que assim, a dúvida só pode para o corpo governante. Para o coitado tem que ser convicto. E o pessoal diz que o pau está quebrando lá com esse negócio também de sangue também. Porque eles não podem fazer transfusões de sangue, né? Mas diz que lá dentro, entre os 23 lá, o pau come sim. Eles falam, não tem problema. Porque o nosso sangue, irmãos, é 97% água, né? Então, assim, não tem muita lógica, né? Claramente a Bíblia está proibindo você comer sangue animal, né? Você não vai comer um sarapatel com sangue, né? É até perigoso, hein, irmãos? Cuidado, porque é sangue de porco, né? Bem perigoso. E não vai comer uma galinha capidela. Alguém aqui já comeu, já? Quando era no mundo, sim. Né, irmão?
Depois que ele conhecia a palavra. É com sangue. Eu conheço o molho. É o molho pardo, né? Já comeu? Gente, cuidado, né? Assim, Cabidela lá no Nordeste é cabidela. É cabidela. Só que assim... aqui é molho pardo, não é cabidela. E o que acontece? A Bíblia realmente proíbe. Isso está no Novo Testamento também. Está lá em Atos 15, né? Para ele sair da comida sufocada e do sangue. Mas é o que? Sangue animal. Para você não comer o sangue animal. Porque a vida do animal está no sangue. A nossa não. A Bíblia diz que nós morremos quando o nosso espírito sai do nosso corpo. Não o sangue. Não é o sangue em si, né? É mais... O homem tem um espírito. Outra coisa, eles também não creem em espírito, né? Mas eles não creem em espírito. eu vejo tão errado esse negócio do testemunho de Jeová, porque se Jesus deu o sangue dele... Mas Jesus está me guardando, graças a Deus. Amém, irmãos? Então teve esse problema aí que eles... Lá eles quebram pau, mas... então o que dá dó, né? Que assim, o corpo governante briga entre eles, mas os coitados dos membros defendem com unhas e dentes as doutrinas que os seus próprios líderes não têm convicção. E isso acontece muito nas nossas igrejas, irmãos. Jesus. Né? Nossa, antigamente, meu Deus do céu, a pessoa brigava por causa de negócio de roupa, mas as filhas do pastor andavam igual piriguete, assim, né? Então, né? Não era? Mas o membro brigava, não, aqui é porta fechada, aqui não é porta larga não, né? Mas lá os grandão andavam como quisesse. Eita, nada podia. Mas lá em cima podia tudo. O pessoal até brincava assim, né? Que, por exemplo, né? Vamos dizer que a igreja aqui não pode usar calça, vamos dizer, vou dar um exemplo. Aí é só falar, não, mas fique em paz, quando a filha do pastor crescer, vai mudar a doutrina. Não pode, né, irmãos? A doutrina não muda, costume muda, né? A doutrina não pode mudar, né? Porque o costume muda de lugar, tem lugar que é quente, lugar que é frio, né? Tem lugar que as pessoas são mais alegrinhas, tem lugar que as pessoas são mais tristes. Por exemplo, um irmão falou pra mim que ele é do Ceará, e ele morou muito tempo no Rio Grande do Sul. Ele falou que onde ele morou no Rio Grande do Sul, andar de bicicleta era escândalo. Que isso? Só que no Ceará ele podia andar normal. Não tinha problema, porque lá no Ceará, na praia, né? Então não tinha problema nenhum andar de bicicleta. Em compensação, ele não colocava o pé na praia, mesmo morando do lado da praia. Então tinha esses costumes, né? E já tem outro lugar que já podia ir. Então, que costume é regional, né? Cada lugar tem seu costume. Tem lugar que, por exemplo, um homem não pode nem tocar numa mulher, né? Para cumprimentar, é assim, opa, tudo bem, mas nada de tocar, nada de dar beijinho. Igual carioca, né? Carioca dá 3, né? No rosto, né? A gente dá 1 é quando o carioca fica no vácuo, coitado. Então, assim, né? Cada lugar tem seu costume, né? A doutrina não pode cumprimentar com beijo. Isso, tem lugar que não pode, entendeu? Então, costume é normal. Agora, a doutrina não pode mudar, porque a doutrina já está escrita há 2000 anos, né? Amém? Então, qual que é outro problema também? Eles são exclusivistas. Eles creem sobre a salvação e a verdade só pertence a eles através do escravo fiel e discreto, e que eles são da classe dos ungidos. Gente, isso não tem nada a ver, porque assim, aonde uma organização com CNPJ, sede, filial, é de Deus. Até onde eu sei, a sede da igreja está lá no céu. Aleluia. Porque é lá que está Jesus. Não está em nenhum bairro de São Paulo, da Zona Leste. Não está em nenhum bairro da Zona Sul. Não está nos Estados Unidos, não está no Japão. A sede da igreja está lá no céu, de onde virá o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Não é CNPJ, não. A sede deles aqui em Cerqueira é Cesário Lange. Antigamente era Tatuí, só que o bairro Cesário Lange foi, distrito, foi emancipado, e é lá que está a sede deles. E a sede mundial deles fica no bairro do Brooklyn, né? Muito chique, né? Porque na época era feio, né? Quando eles fizeram. Mas hoje é um quarteirão enorme, só deles, assim, onde eles têm a gráfica, a igreja, todas essas coisas dele. Igreja não, o salão do reino, eles odeiam a palavra igreja. Então, assim, não dá para acreditar, gente. Vai falar assim, a minha igreja é de Deus, o movimento tal é de Deus. Você tem CNPJ? Então você não é de Deus, você é uma empresa. É uma empresa
que usa da Bíblia e da religião para ganhar dinheiro ou para sobreviver. Mas dizer que qualquer coisa deste mundo é exclusivamente de Deus é mentira. Se tem CNPJ não pode ser de Deus. Se tem sede não pode ser de Deus. Não estou dizendo que as pessoas que fazem parte não são de Deus. Mas o problema é que o cara fala que a religião, o movimento dele é exclusivo de Deus. Como se Jesus morreu por alguém. Não, Jesus morreu por pessoas. Porque o que antes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim que ele seja, Jesus, o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, esse também chamou. E aos que chamou, esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Romanos 8, 29 ao 30. Gente, Jesus chamou pessoas. Ele não chamou o CNPJ. Ele não chamou parede, ele não chamou banco, ele chamou eu e você, porque ele morreu por mim, morreu por você na cruz. E ele não fez ninguém. Esse negócio, Jesus fez a igreja católica. Misericórdia, não fez nada. Jesus foi lá no Vaticano e fez a basílica, não fez nada, foi Pedro. Pedro morreu lá, mas nem lá ele pregou, ele morreu lá. Só isso. Não tem essa, gente. Jesus, ele veio salvar pessoas. Ele não veio fundar uma instituição religiosa. Ele veio salvar pessoas. Amém? Então, assim, e outra coisa, a maioria dessas igrejas aí, esses movimentos, são do século XIX e século XX. Então quer dizer que por 1800 anos só teve mentira na Terra? Aí do nada, lá em 1800, lá vai cacetada, apareceu alguém com a verdade. Não dá, né? Eu não vou falar que a verdade do Evangelho apareceu em 1911, quando Gunnar Ving e Daniel Berg vieram aqui para o Brasil. Óbvio que não. Eles eram um entre milhares, mas não eram os únicos, os exclusivos. Não. Eram homens de Deus, com as suas falhas, com as suas qualidades, mas não são exclusivos. A verdade não está na Assembleia de Deus. Primeiro que é uma... Eu ia falar um palavrão. Primeiro que é bem confuso, né? É ministério tal, é convenção tal, convenção estadual, convenção... Então, a verdade está... A verdade está em Jesus. Não em nenhuma instituição religiosa. Amém? Outro problema que eles têm. Eles negam o inferno. É difícil porque Jesus falou várias vezes de inferno. A pessoa que mais falou de inferno na Bíblia foi Jesus. Mas eles negam o inferno baseado em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5. É que os mortos não sabem de coisa alguma, nem a sua memória está no esquecimento para sempre, e nem eles têm recompensa de mais nada, entendeu? Você até perguntou, né, Mazazília? E eles se baseiam nesse versículo de Eclesiastes para dizer que não há inferno e nem céu. Ou seja, a pessoa morre e acabou, esperando a ressurreição para ser julgado. Aí alguns vão ser aniquilados e outros vão ficar ou na terra para sempre, ou vão ficar os 144 mil no céu. Ou seja, tem uma glória terrestre e uma glória celeste. Não está isso na Bíblia, que a Bíblia diz que haverá essa nossa terra, esse nosso céu vai ser destruído e vai ser feito um novo céu, uma nova terra, a qual não vai ter lua, nem sol e nem mar. Amém? Está na Bíblia. Só que eles falam que é tudo figurado. Não, isso é tudo figurado. Aí quando eu fiz o curso, eu falei, mas por que é figurado? Me explica isso. Qual que é a regra para você falar que é figurado? Jesus falou assim: olha, é melhor entrar cego na vida eterna do que com os 2 olhos ser lançado no inferno, onde o seu fogo não apaga e o seu bicho não morre. Por que isso não é literal? Me explica. Por que é figurado? Não tem explicação. Jesus não vai mentir. Jesus não tem como mentir. Então, existe sim o inferno. Então, mas baseado em Eclesiastes 9:5, eles fazem isso. Só que tem um problema. Em Eclesiastes capítulo 9, diz que os mortos não têm recompensa nenhuma. Ou seja, se eles fossem levar o pé da letra que diz Eclesiastes 9, eles nem devem esperar a ressurreição, porque os mortos não têm recompensa nenhuma. Morreu, acabou. Virou poeira do espaço, né?
Então, mas é porque o livro de Eclesiastes tem um problema. Ele é um livro do capítulo 1 até o capítulo 11, mais ou menos. Ele só fala de coisas da terra. Então ele dá ênfase em como você tem que viver na terra, entender como são as coisas da terra, que a terra é vaidade, que trabalho é vaidade, estudo é vaidade, tudo é vaidade, né? Nada aqui vale a pena. Mas aí, lá no finzinho do capítulo 12, ele explica: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. E esse é o fim do discurso. Tudo já foi ouvido, teme a Deus. De tudo que já foi ouvido, teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer o juízo de toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, tipo assim, ele fala um montão de coisa. Olha, porque eu fiz isso, fiz aquilo, eu casei, tive ouro, tive prata, comprei, vendi, construí, né? Aí ele falou: não, isso aqui não vale nada, porque o que vale é o quê? Eu vou dar conta da minha vida para Deus. Então, se eu não temer a Deus, a minha vida não vale nada nessa terra. Não adianta eu ter escrito livros, feito palácios, tendo prata, tendo mulheres, tendo cavalos, nada disso vale nada se eu não temer a Deus. Por isso que eles têm o livro de Eclesiastes tem uma visão muito negativa da vida da terra, né? Diz até que é melhor o dia que você morre do que o dia, né? Melhor o dia da morte do que o dia que você nasceu. É meio complicado, né? Mas por quê? Porque ele tem uma visão negativa da terra. Mas por quê? O que importa é que você teme a Deus, você vai ser ressuscitado e você vai dar conta para Deus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Pode perguntar.